Olá, sou o Moser da Medical Aid, do Departamento de Assistência Técnica, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso analisador de segurança elétrica, o ESA 612. Nesse vídeo nós iremos demonstrar a utilização do nosso equipamento, utilizando como exemplo um monitor multiparâmetros. O primeiro teste que nós iremos realizar é o teste para resistência de aterramento. Esse teste está representado pelo símbolo de ohms no painel frontal do meu equipamento. Eu posso acessar essa função pressionando o botão ohms. O meu equipamento irá imediatamente entrar na tela onde eu posso dar início à medição desta função. Para isso eu vou utilizar um cabo auxiliar. Este cabo irá conectado ao painel frontal do meu analisador, do meu borne vermelho. Junto ao cabo irei conectar a minha garra jacaré. Feita essa conexão, eu já posso plugar ao meu terminal de referência que está identificado com a borda verde. Esse terminal de referência me possibilitará fazer o zero do meu cabo junto da garra. Até porque não me interessa medir e somar essa resistência do meu cabo e da minha garra junto à resistência de aterramento, que é o que me interessa e é o que nós iremos analisar neste monitor. Feito isso, irei pressionar o botão F4, que é onde será feito o zero da resistência de aterramento do meu cabo auxiliar. Dito isso, cada um dos meus equipamentos possui o terminal de aterramento. É importante salientar que este equipamento é um equipamento classe 1, ou seja, ele é alimentado por fase, neutro e possui aterramento como proteção, diferente dos equipamentos classe 2, que eu não disponho de terminal de aterramento. Esse equipamento, sendo equipamento classe 1, dispõe meu terminal equipotencial e é justamente nessa terminação que eu farei a conexão entre a minha garra jacaré e o analisador. Farei a conexão do cabo de alimentação e imediatamente eu terei a leitura sendo mostrada na tela. Mais um ponto bem importante de salientarmos é que todos os testes que serão demonstrados nesse vídeo são testes que estão sendo realizados de forma manual e todos eles podem ser incorporados à rotina do software Answer, ou seja, eu faço a conexão de todos os cabos e uma vez eles conectados eu posso fazer os comandos de início e fim do teste através do meu computador. E aqui nós então concluímos a medição de resistência de aterramento. Dando continuidade aos testes, agora nós temos o teste de corrente de fuga. É importante que antes de iniciar o teste de corrente de fuga, ainda mais nesse caso que nós estamos realizando o teste em método manual, vocês confiram qual é a norma de referência que está sendo utilizada. Como nós vimos no vídeo de apresentação, a norma de referência utilizada no Brasil pode ser tanto a 60601 ou a IEC 62353. Nós iremos fazer a verificação acessando Setup, através do botão F4 e depois em Instrumentos. Dentro desse menu eu tenho a função Standard através do menu F1, onde eu posso fazer então a mudança da norma conforme desejado pelo cliente. Nós vamos deixar aqui para títulos de teste a norma 60601. Confirmo e agora sim eu posso retornar para o menu de correntes de fuga. Por que é importante fazer a seleção da norma compatível com os testes que eu desejo realizar? Cada norma utiliza uma nomenclatura para os testes de corrente de fuga. Então veja só, como nós selecionamos a norma 60601, o meu analisador irá apresentar as correntes de fuga para o terra, corrente de fuga para o chassi, aqui está identificada como enclosure, correntes de fuga auxiliar do paciente. A corrente de fuga auxiliar do paciente é quando eu desejo medir a corrente de fuga entre partes aplicadas, como por exemplo, entre um grupo de cabos ECG e um sensor de oximetria, ou entre o ECG e um sensor de temperatura. Na sequência eu tenho aqui em menu, acessando F4, eu posso selecionar o meu grupo de partes aplicadas para então entrar aqui justamente no teste que mede as correntes para as partes aplicadas. Nessa tela eu disponho de duas funções, corrente de fuga para a parte aplicada e a corrente de fuga Mains on Applied Part, ou também conhecido como corrente de fuga MAP. Partindo para o início, nós iremos então fazer a medição de corrente de fuga para o terra. Outro ponto bem importante de salientarmos é que a norma preconiza
que cada teste de corrente de fuga seja realizado tanto na condição de funcionamento normal quanto na condição de falha simples. Para eu poder simular uma condição de falha simples, eu posso ter o neutro ou terra aberto. Então são justamente essas possibilidades que eu irei alternar durante a execução da demonstração. Como estou medindo corrente de fuga para o terra, eu irei ativar a alimentação do meu analisador. Aqui eu tenho então polaridade normal com o neutro fechado. Observem que a função de terra está inativa, ou seja, como eu estou medindo corrente de fuga para o terra, não é cabível que eu faça a abertura do terra. Automaticamente essa função fica suprimida durante a execução deste teste. Tenho aqui meu equipamento conectado, podem observar que ele está recebendo a energia elétrica através do indicador AC. E aqui eu já tenho a demonstração da minha corrente de fuga para o terra com a condição normal e o meu neutro aberto. Partindo do princípio que a norma me pede para fazer os ensaios em condição normal ou em condição de falha simples, nós acabamos de fazer aqui então a leitura de uma condição normal de operação. Agora iremos simular uma falha simples. Para isso basta abrir o neutro. Então aqui eu tenho a corrente de fuga lida em tempo real em relação ao terra com uma falha simples. Na sequência eu fecho o meu neutro, inverto a polaridade, vejam que agora estou com polaridade reversa, obtenho o meu terceiro valor e por fim vou fazer a abertura do neutro, obtendo por fim o quarto e último valor. Então dessa forma nós concluímos a sequência de 4 leituras para o teste de corrente de fuga para o aterramento. O próximo teste que nós iremos realizar é o teste de corrente de fuga para o gabinete ou para o chassi. Para acessar esse teste, eu pressiono o botão F2, onde está identificado como Enclosure. É importante lembrar que a norma cita o seguinte: quando eu faço medições de corrente para o meu chassi, para o gabinete, ela me pede para ter como referência, ou seja, fazer a leitura em relação a uma parte condutora, uma parte metálica que não está aterrada. Nós temos aqui um equipamento que é revestido praticamente em 100% da sua cobertura, com exceção da parte inferior, ele é revestido em plástico ABS, em plástico injetado, ou seja, eu não tenho superfícies de contato que são possíveis condutoras. Mas para título de exemplificação, vamos fazer aqui a seguinte suposição, que a minha alça seja uma alça metálica. Não é, mas vamos exemplificar aqui. Vamos supor então que eu tenha a minha alça metálica, eu vou considerar ela como sendo uma parte do meu gabinete. Então, como eu já selecionei a função de corrente de fuga para o meu chassi, eu vou então conectar a minha garra vermelha na minha alça. A outra extremidade do meu cabo auxiliar eu irei conectar no borne vermelho do meu analisador. É importante salientar que, assim como nos testes de corrente de fuga para o terra, aqui em correntes de fuga para o chassi nós também precisamos considerar a operação do equipamento em condição normal de operação e condição de falha simples. O único detalhe que é importante tomar atenção é que agora eu tenho não somente a possibilidade de trabalhar com a polaridade e o neutro, mas aqui eu também tenho a polaridade de trabalhar com abertura e fechamento do terra. Ou seja, dessa forma eu consigo trabalhar com até 6 variáveis. Como que vai ficar? A minha primeira condição. Eu irei trabalhar com polaridade normal, neutro fechado e o terra fechado. A minha segunda opção já é falha simples. Eu irei trabalhar então com a minha polaridade normal, o neutro aberto e o terra fechado. A minha terceira opção, eu irei trabalhar com polaridade normal, neutro fechado e o terra aberto. A minha quarta opção, irei trabalhar com a polaridade reversa. Na sequência, polaridade reversa com o neutro aberto. Essa é a minha quinta opção.
E a sexta e última opção, polaridade reversa, neutro fechado e o terra aberto. Para finalizarmos o teste de corrente de fuga para o chassi, é importante salientar que cada um dos resultados obtidos durante essas 6 variáveis devem ser tomados nota, conforme a preconização da instituição. A norma, como ela salienta a necessidade de fazer os testes em condição de falha simples e em condição normal de operação, nada impede de que você faça os testes de forma completa e tome nota de todos os testes, até porque torna-se uma opção de relatório mais completa para controle não só da sua instituição, como também do cliente onde você está prestando o serviço. Na sequência, nós iremos demonstrar aqui o teste de corrente de fuga auxiliar do paciente. Como eu disse anteriormente, o teste de corrente de fuga auxiliar do paciente, ele é utilizado principalmente quando eu preciso fazer ensaios onde o meu objetivo é medir correntes de fuga entre as partes aplicadas, como por exemplo, o ECG e um cabo de temperatura. Para exemplificar melhor como é o funcionamento da corrente de fuga auxiliar do paciente, eu vou utilizar esse conjunto de ECG conectado ao topo do meu analisador, onde eu irei medir as correntes de fuga de um dos pontos em relação aos demais. Para isso, eu irei conectar as partes aplicadas ao meu analisador. O cabo de ECG será conectado ao meu monitor. Na sequência, irei selecionar a função F3, onde é correspondente a paciente auxiliar. E aqui vocês já podem notar que eu tenho uma das minhas vias de parte aplicadas em destaque, ou seja, eu estou medindo este primeiro ponto da minha parte aplicada em relação aos demais. Então, esta é a corrente de fuga deste ponto para os demais. Novamente, eu vou ter as 6 variáveis, eu vou ter a possibilidade de fazer 6 combinações da minha alimentação. Vamos voltar aqui para a condição normal e inicial de operação, onde eu tenho polaridade normal, neutro fechado e terra fechado. Nesta condição, eu tenho a primeira leitura com 0,2 microampere. O segundo teste, eu estarei com polaridade normal, neutro aberto e terra fechado. Terceira condição, eu estarei com polaridade normal, neutro fechado e terra aberto. A minha quarta opção, eu estarei com a polaridade reversa, neutro fechado e terra fechado. A quinta opção, polaridade reversa, neutro aberto e terra fechado. E a sexta e última opção, eu irei trabalhar com polaridade reversa, neutro fechado e o terra aberto. Observem que eu tenho um ponto em evidência sendo comparado com os demais, ou seja, estou verificando a corrente de fuga que flui deste ponto para os demais. Para que eu possa percorrer todas as vias de parte aplicada, eu vou utilizar o meu cursor direcional, as setas para a direita ou para a esquerda. Agora nós daremos continuidade ao teste de corrente de fuga de partes aplicadas. Só lembrando que o teste anterior abordou partes aplicadas auxiliares do paciente, onde eu verifico a corrente de fuga que flui de uma parte aplicada para outra. O teste de corrente de fuga para a parte aplicada irá ter como referência o aterramento. Para acessar esse teste, eu venho aqui em função F4, seleciono o meu grupo de partes aplicadas. Para esse exemplo, como eu tenho todas as partes aplicadas sendo utilizadas, eu vou manter o grupo totalmente associado, ou seja, pode-se observar que a borda está completa. Se eu desejo fazer um agrupamento diferente, eu posso utilizar as setas direcionais para cima ou para baixo, e aqui eu consigo então intercalar a configuração do meu ensaio, como vocês podem observar aqui na tela. Feita essa pré-configuração, eu confirmo em F1. E agora sim eu irei fazer a medição de corrente de fuga para a parte aplicada. Dessa forma, irei colocar aqui
alimentação em polaridade normal. E lembrando, pessoal, a partir do momento que eu realizo o teste de corrente de fuga para Alterra, onde eu tenho apenas 4 combinações, todos os demais eu estarei utilizando 6 combinações. Polaridade normal, neutro fechado e terra fechado. Segunda opção é uma condição de falha simples. Polaridade normal, neutro aberto e terra fechado. Terceira opção, polaridade normal, neutro fechado e terra aberto. Eu irei repetir a mesma sequência para polaridade reversa. Polaridade reversa com neutro e terra fechado. Polaridade reversa com neutro aberto e terra fechado. E polaridade reversa com neutro fechado e terra aberto. O próximo teste que nós iremos abordar é o teste MAP, ou corrente de fuga MAP, que significa Mains on Applied Part. Ou seja, eu tenho alimentação elétrica sendo injetada entre o meu terminal de alimentação e as partes aplicadas do equipamento. O objetivo desse teste é verificar se uma condição adversa, onde o paciente eventualmente por um incidente for submetido a uma tensão, eu estarei verificando o isolamento entre a parte aplicada do meu paciente, o que está conectado ao paciente, e a alimentação do meu equipamento médico. Por esse motivo, é chamado teste MAP, Mains on Applied Part, ou seja, a alimentação ligada às partes aplicadas. Para executar esse teste, é importante lembrar que eu ainda estou dentro da função corrente de fuga. Aí eu irei acessar a função F2, na segunda página do teste de corrente de fuga, e aqui então eu posso selecionar o meu grupo de partes aplicadas, que no caso já está selecionada todas as partes aplicadas simultaneamente. Aqui eu tenho a opção de trabalhar com a polaridade normal ou a polaridade reversa. Feito isso, eu irei pressionar o botão teste. Durante esse teste está sendo injetado, no meu caso, 127 volts, ou seja, a tensão de alimentação do meu analisador. Aqui nós executamos o teste. Observe que quando eu toco o botão teste, o indicador de atenção é aceso, ou seja, ele me indica que se eu tocar na parte superior ou até mesmo no aterramento do equipamento, eu posso correr um risco de choque. Ou seja, durante esse teste, é importante que mantenha a distância das partes aplicadas do seu equipamento médico. Eu posso executar esse teste na condição normal ou condição de polaridade reversa. Basta fazer o intercalamento, pressionar o botão teste, que o teste será executado automaticamente. Bom, aqui nós encerramos então a rotina de corrente de fuga, ou seja, os ensaios para a corrente de fuga com o analisador de segurança elétrica ESA 612. Vamos entrar agora nos próximos 2 testes. Eu tenho aqui representado a função Ampere através do botão A e Volts através do botão V. Em Ampere, eu consigo verificar qual é o consumo em tempo real do meu equipamento que está sendo testado, ou seja, do meu DUT. Estarei ligando o equipamento, é um equipamento de pequeno porte, o consumo não é tão elevado, nós temos aqui na casa de 200 mA, 100 mA. E a seguir nós temos o botão Volts, ou seja, aqui ele irá me mostrar a tensão em tempo real da rede elétrica. Aqui no caso eu tenho a leitura entre fase e neutro, 127 volts. Tenho a função neutro para a terra e depois fase para a terra, também 127 volts. É importante salientar, pessoal, que esse equipamento é um equipamento bivolt automático, ou seja, eu posso trabalhar tanto com 127 volts quanto 220 volts. Basta a conexão do meu equipamento ser compatível, ou seja, se eu tenho um equipamento médico que será testado ou que funciona somente em 220 volts, é importante que o meu analisador seja conectado a uma tensão, a uma rede elétrica de 220 volts. O mesmo acontece para os equipamentos que funcionam apenas em 127 volts. É importante essa tensão para evitar danos inesperados, no equipamento que está sendo testado.
Retomando a sequência de testes, agora nós iremos realizar o teste de resistência de isolamento, que pode ser acessado através do botão representado pelo símbolo MegaOhms. Aqui eu tenho então as funções de testes que estão dispostas nos teclados de F1 a F4, tendo na primeira posição resistência de isolamento entre alimentação, representada pela sigla MENS, e o terra de proteção, que aqui está representado pela sigla PE. Então, alimentação em relação ao aterramento. Eu vou verificar a resistência de isolamento entre esses dois pontos. Para fazer esse teste, basta eu estar com o cabo de alimentação do meu equipamento médico conectado ao analisador. A tensão de alimentação ou a tensão que será realizado o teste já está selecionada, que é 500 volts DC, conforme preconiza a norma IEC 60601. Em seguida, irei pressionar o botão teste. Ao pressionar esse botão, será injetado entre a posição de alimentação, fase neutro, e o aterramento, a tensão de 500 volts DC. Aqui eu posso ter então dois resultados esperados, né? O meu analisador ele faz leituras de até 99 megaohms, ou seja, partindo do princípio que a norma IEC 60601 preconiza que o mínimo de resistência de isolamento é 2 megaohms, eu tenho um equipamento com uma faixa de utilização muito ampla. Quando o meu equipamento médico tem uma resistência acima desses 99 megaohms, então eu vou ter aqui na tela do meu analisador o símbolo OR, ou seja, Overrange. Significa que a resistência de isolamento é muito acima, né, aos 2 megaohms preconizados pela minha norma. Na sequência, eu tenho aqui AP para PE, ou seja, parte aplicada para a terra. Sempre que eu falar AP, estou me referindo a partes aplicadas, ou, o termo em inglês, Applied Part. E o PE, que é o Protect Earth, ou terra de proteção. Então, nesse caso, eu tenho o meu aterramento de proteção, que está na minha tomada, no meu plug de alimentação, no meu terminal central, e as minhas partes aplicadas em evidência. Nesse momento, basta pressionar o botão teste, aguardar alguns segundos, observe que o indicador de atenção está aceso e eu vou obter então o resultado da minha medição. Observem que aqui eu também tenho uma leitura acima da faixa de operação do analisador, ou seja, acima de 99 megaohms. Tenho aqui novamente o símbolo OR. O meu terceiro teste é o MENS para a parte aplicada, ou seja, alimentação, fase neutro, em relação às partes aplicadas. Para acessar esse teste, eu pressiono a função em F3 e aí sim eu vou ter os meus 500 volts sendo aplicados entre a parte aplicada, a alimentação do meu equipamento médico. Pressiono novamente o botão teste, aguardo alguns segundos, então vou obter aqui a leitura em OR. É sempre importante salientar que todas essas leituras, né, você deve fazer os devidos registros. Ou seja, aqui nós estamos fazendo os testes no método manual, né? Então, quando vocês forem fazer o teste no método automático, o analisador automaticamente vai enviar esses resultados para o aplicativo, para o software Answer, e essas informações irão constar no relatório final do ensaio. O quarto teste nós iremos acessar pressionando o botão F4, onde eu terei então as opções aqui MENS para NE. NE nessa função significa No Earth, ou seja, é uma superfície condutora não aterrada. Para fazer esse teste, vamos usar novamente a nossa alça como exemplo. É importante deixar claro que temos a total ciência de que essa alça é plástica, não é uma parte condutora, né? Automaticamente, por não ser condutora, ela também não está aterrada. Então é importante que fique claro que estamos usando esse termo apenas para a exemplificação do teste. Então, nesse caso, eu tenho um MENS, que é a minha alimentação elétrica através do cabo de alimentação. NE No Earth, então eu vou conectar através do meu cabo, posicionado no borne vermelho do analisador. Aqui, utilizando o auxílio da garra, eu irei posicionar a garra na minha alça, supostamente metálica, né, para que nós possamos fazer esse exemplo. Vou então pressionar aqui o botão teste, aguarde então que seja realizado a medição. Lembrando que em todos esses testes está sendo utilizada a tensão de 500 volts.
Bem, dando continuidade à execução dos testes, agora nós iremos demonstrar a realização dos testes de resistência e de isolamento, que pode ser acessado através do menu Mega Ohms, localizado aqui na parte inferior do meu teclado. Eu tenho então as opções, sendo que estão distribuídas elas através do botão F1, F2 e F3. E em F4 eu terei disponíveis mais outras duas opções que nós iremos acessar na sequência. A primeira opção que me dispõe é o teste MENS para PE, ou seja, é o teste de resistência e de isolamento entre a alimentação, MENS, e o PE, que é o terra de proteção. Para eu acessar esse teste, basta tocar no botão F1 e eu preciso estar com o meu cabo de alimentação do meu dispositivo médico conectado ao analisador. Feito isso, eu irei pressionar o botão Teste. Aguarde alguns segundos, notem que o indicador de atenção está aceso, ou seja, ele está injetando tensão de 500 volts entre a minha alimentação e o meu terra de proteção. Observem que eu só tenho o cabo de alimentação conectado neste momento, não é necessário que eu esteja com os demais cabos conectados. Obviamente, caso esteja, também não vai interferir no resultado do meu teste. O segundo teste de resistência e de isolamento será realizado acessando o botão F2. Aqui nós temos AP para PE, ou seja, AP representando partes aplicadas e PE representando o terra de proteção. Não havia citado no teste anterior, mas ainda dá tempo de nós comentarmos que todo teste que eu realizar, o meu analisador me possibilita fazer leituras de 0 a 99 MΩ. Ou seja, quando eu realizar o meu teste, neste caso, parte aplicada para PE, onde as partes aplicadas estão conectadas no topo do meu analisador e o PE está sendo representado e conectado através do meu cabo de alimentação, então toda vez que eu realizar o meu teste e obter a sigla OR, como é o caso, significa que a resistência de isolamento entre os pontos que estão sendo testados é superior a 99 MΩ, que é a escala máxima de leitura do meu analisador. Lembrando que a norma IEC 60601 preconiza que a resistência de isolamento entre as partes de um equipamento médico seja de no mínimo 2 MΩ, ou seja, os 99 MΩ me atendem perfeitamente. O terceiro teste será realizado entre MENS e AP, MENS sendo representado pela alimentação de fase neutro, que eu tenho através do meu cabo de alimentação, e AP representado pelas minhas partes aplicadas, que já estão conectadas aqui no topo do meu analisador. Irei selecionar a função através do botão F3, pressionar o botão Teste. Observem que o indicador de alerta está aceso, novamente sinalizando a injeção de tensão de 500 volts entre a alimentação e a parte aplicada, e novamente obtenho o valor OR, ou seja, Overrange, acima dos meus 99 MΩ, que é a escala de leitura do analisador. Seguindo através do botão F4, eu tenho a possibilidade de realizar mais dois testes. Dessa vez, observem que eu tenho MENS para NE, onde MENS é representado pela fase e neutro do meu cabo de alimentação, e o NE é representado por uma parte condutiva não aterrada. E para fazer essa conexão, nós iremos utilizar como exemplo, novamente, a alça do meu equipamento médico, supondo que ela fosse de metal, obviamente. Irei conectar então o meu cabo auxiliar no borne vermelho do analisador e a minha garra irá ser conectada na minha parte condutora não aterrada. Nesse caso, estamos representando a título de exemplo a alça. Feita essa conexão, irei pressionar o botão Teste novamente. E aqui nós temos o valor OR, Overrange. O próximo e último teste é AP para NE, ou seja, partes aplicadas para uma parte condutiva não aterrada. As partes aplicadas continuam conectadas ao meu equipamento, a parte condutiva não aterrada também já está conectada, basta eu selecionar aqui o F2, que estará representando o meu grupo de partes aplicadas, pressionar o botão Teste e aguardar até que o teste seja concluído. Por fim, nós temos aqui a opção de selecionar a tensão de alimentação. Nós temos a opção de 250 volts e a opção de 500 volts, que é a tensão padrão de operação e realização deste teste.
Lembrando que tanto a norma 60, 601, 62353 e várias outras preconizam o uso de 500 volts para a realização deste teste. Dando continuidade à demonstração do nosso equipamento, nosso analisador de segurança elétrica ESA 612, nós iremos demonstrar agora como fazer a simulação do ECG. Para isso, irei acessar este ícone aqui no teclado, na parte inferior do meu teclado. Em F1, eu tenho a possibilidade de selecionar a forma de onda do meu ECG, ou então alguma forma de onda para testes de desempenho, como por exemplo uma onda triangular, uma onda senoidal, uma onda quadrada ou até mesmo um pulso. A partir do momento que eu entro na função de ECG, eu já tenho a saída de alimentação do meu DUT ativa. Podem observar que eu já tenho aqui um indicador AC do monitor selecionado, aceso. Nós iremos fazer aqui uma simulação de ECG a 60 batimentos por minuto. Selecionei como ECG Complex. Seleciono o meu rate em 60 batimentos por minuto. E observe que eu consigo fazer aqui as variações, logicamente, já tenho valores pré-definidos para auxiliar até mesmo as configurações e o teste de desempenho. Além da frequência de ECG, se eu selecionar o rate, eu posso selecionar também a demonstração de uma fibrilação ventricular ou então voltar ao topo da minha simulação de ECG, que é de 240 batimentos. Lembrando que aqui a minha escala vai de 30 a 240 com etapas já pré-definidas. Então aqui nós temos a simulação do ECG sendo realizada em tempo real. Por fim, menos importante, nós iremos realizar agora a demonstração da função ponto a ponto. Dentro dessa função, eu posso fazer a medição de tensão de 300 volts ou até 300 volts, resistência de 2 ohms e correntes de fuga de até 10 mA. Para essa medição, nós iremos utilizar a conexão dos nossos cabos auxiliares entre os bornes vermelho e preto. Aqui eu tenho um conjunto de cabos que irão me auxiliar a fazer essa medição. E a título de exemplo, vamos acessar aqui função ponto a ponto. E a função resistência, por exemplo, eu posso fazer a resistência aqui desse meu conjunto, ou até mesmo de algum cabo que eu deseje testar. Tem a possibilidade de eu fazer a função de zero, ou seja, caso eu queira desconsiderar a resistência das minhas ponteiras de prova, eu posso fazer também isso utilizando a função F4. E também tem a função de corrente de fuga, onde eu posso fazer a medição de corrente de fuga utilizando 2 pontos de referência. Bem, aqui nós encerramos então a demonstração de operação do nosso analisador de segurança elétrica ESA 612. Lembrando que todos os testes foram realizados em método manual, ou seja, eu posso utilizar também o recurso do software Answer, que me permite automatizar todas as sequências de teste, inclusive permitindo a criação de relatórios automáticos sem a necessidade de fazer preenchimentos adicionais, o que pode me levar a erros, falhas e até mesmo a um maior tempo de execução dos testes. Então, essa forma aqui garante que os nossos usuários possam compreender como que é a utilização desse dispositivo na prática. Para mais informações, procure os nossos contatos através dos canais de venda.